Vamos à nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. A gente fala agora com o Theo Takara, editor-chefe do BDM Online. Theo, atualiza pra gente do que vem por aí hoje e o que está na agenda de Rosa Riscala. Bom dia. E aí, Gabriel, prazer falar contigo. Enfim, os investidores devem repercutir hoje aí a decisão anunciada na sexta-feira à noite pela agência de classificação de risco Moody's de tirar o rating AAA dos Estados Unidos, né, que corresponde aí à nota máxima de grau de investimento. A Moody's rebaixou o rating americano em um degrau para AA1, acrescentando que não acredita em reduções significativas dos gastos do governo americano a partir das propostas fiscais atuais, né? Segundo a agência, o desempenho das contas públicas dos Estados Unidos provavelmente irá se deteriorar com o déficit público alcançando aí quase 9% do PIB até 2035, contra os 6,4% registrados no ano passado. Vale lembrar que a Moody's foi a última das três grandes agências de rating a cortar o AAA americano. A primeira foi a S&P em 2011 ainda, depois a Fitch em 2023. O efeito imediato dessa decisão da Moody's, que certamente vamos observar aí no mercado hoje, é o aumento das taxas dos treasuries, né, os títulos públicos do governo americano. Com a piora na classificação de risco, o mercado deve exigir aí um prêmio maior, né, para financiar a dívida pública americana, que já alcança aí quase 40 trilhões de dólares. E por falar em contas públicas, a Comissão de Orçamento da Câmara dos Estados Unidos aprovou ontem à noite, ontem domingo mesmo, o projeto de corte de impostos de proposta que tinha sido proposto aí por Donald Trump e abriu espaço aí para a votação dessa proposta já em plenário durante a semana. O governo Trump já tinha feito uma primeira tentativa frustrada aí de aprovar essa proposta na semana passada, mas ela acabou sendo rejeitada, inclusive, por membros do Partido Republicano, do qual o Trump faz parte, né? 5 membros linha dura aí do partido tinham votado contra naquela ocasião, exigindo que o Trump fizesse mais cortes nas despesas do governo, né, cortes mais profundos, especialmente no programa de saúde Medicaid, Gabriel. Perfeito. Theo, quais os destaques da agenda de indicadores desta semana aqui no Brasil e lá fora? Estou sabendo que essa agenda está bem disputada, tem muita coisa a vir por aí. Está carregado, viu, Gabriel? Hoje o destaque fica por conta do índice de atividade do Banco Central, o IBCBR, que sai daqui a pouco, às 9 da manhã. Expectativa dos economistas é de um recuo de 0,3% em março, após a expansão de 0,4% em fevereiro. Mais tarde, às 2h30, a gente tem o Ministério da Fazenda divulgando o relatório com suas estimativas atualizadas para os principais indicadores macroeconômicos do país. Também teremos o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que vai participar de um evento do Goldman Sachs aqui em São Paulo daqui a pouco às 10 da manhã. E às 2 da tarde, a vez do diretor de política monetária, o Newton Davi, que vai falar sobre câmbio numa live promovida pelo próprio Banco Central. Hoje também é dia daquela reunião fechada de diretores do Banco Central com economistas do mercado para discutir aí as opiniões sobre os rumos da economia brasileira. O Newton Davi, o Diogo Guilhem e o Paulo Piketty participam dessa reunião que começa às 9h30 da manhã com acesso restrito aí para a imprensa. Nessa semana a gente também tem a previsão aí de divulgação pelo Ministério do Orçamento do relatório bimestral de receitas e despesas, que pode trazer aí um contingenciamento de despesas da ordem de 10 bilhões de reais nos gastos para o orçamento deste ano, aí, segundo a previsão dos economistas, para que o governo consiga cumprir a meta fiscal do ano, né, que é de déficit zero. Nos Estados Unidos, a agenda de indicadores até que é fraca essa semana, mas teremos diretores do Fed falando praticamente todo dia, né? Só hoje, 5 deles vão fazer comentários. O Rafael Bostic, que comenta agora às 9h30, Philip Jefferson e o John Williams, ambos falam às 9h45, Lori Logan às 2h15 da tarde e o Neil Kashkari às 2h30 da tarde, sempre pelo horário de Brasília. Claro, Gabriel, a gente não pode deixar de prestar atenção nele, né? Donald Trump. Hoje ele deve ter uma conversa com o presidente russo, Vladimir Putin. Essa conversa está marcada para as 2 da tarde pelo horário de Brasília, evidentemente para tratar da guerra na Ucrânia. Na Europa, o destaque da semana fica por conta do PIB da Alemanha do primeiro trimestre, que sai na sexta-feira. E na China, saíram aí no final de semana os dados de produção industrial, que desacelerou de 7,7% em março para 6,1% em abril, e surpreendeu com um resultado melhor que o esperado, que era de uma alta de 5,5%, mesmo com as tensões comerciais aí com os Estados Unidos. Já as vendas do varejo chinês cresceram 5,1% em abril, abaixo da estimativa do mercado, que era de 5,5%, e também do resultado do mês anterior, que foi de 5,9%. E hoje à noite, às 10h30, o PBOC, né, o Banco Central Chinês, define as taxas de
de 1 ano e de 5 anos, que da última vez, em abril, tinham ficado mantidas em 3,1% e 3,6% pelo sexto mês consecutivo. Enquanto o governo de Pequim ainda tenta avaliar quais são os impactos das disputas comerciais com os Estados Unidos, Gabriel. Atenção total para estes Fed Boys, o pessoal lá do Banco Central norte-americano. Vai ter um monte falando nesta semana. A gente tem ali talvez 15 já programados para falar e tem muito assunto, viu? Tem índices de inflação que saíram na semana passada, índice de inflação aos consumidores e também aos produtores que veio um pouquinho abaixo da expectativa. Tem agora este relatório da Moody's destacando a importância da atenção dos investidores para a dívida dos Estados Unidos. O Fed, em outras ocasiões, já comentou este cenário fiscal norte-americano. Vamos ver se sobra uma palavrinha de algum desses dirigentes sobre contas públicas americanas em meio a essas discussões de orçamento, ao pacotaço de impostos de Donald Trump. Então, muita atenção a partir de agora. E por aqui, Theo, eu queria justamente o destaque que, infelizmente, vai ser provavelmente gripe aviária. Uma granja comercial no Rio Grande do Sul identificou o vírus pela primeira vez desde 2006, quando a gente começou a ver o vírus circulando pelo mundo. Nos últimos 3 anos, estas contaminações se intensificaram, mas pela primeira vez ela aparece aqui no Brasil. A gente pode dizer que acabou a imunidade das granjas brasileiras, né? Infelizmente, esse caso aí rendeu dor de cabeça para o governo brasileiro ao longo do final de semana e certamente vai ter impacto aí sobre as ações do setor, né? A China suspendeu no final de semana a habilitação aí de 51 frigoríficos de aves do Brasil, né? Após a confirmação desse caso, e entre os gigantes do setor aí afetados por essa suspensão constam aí 12 frigoríficos da Seara, que é uma marca do grupo JBS, 3 da própria JBS Aves, além de 10 unidades industriais da BRF, a Brasil Foods. O governo brasileiro espera negociar com a China uma flexibilização das restrições desses embarques, ou pelo menos que fique restrito só ao município que foi atingido ou ao estado do Rio Grande do Sul, né, onde foi o foco dessa doença foi detectado, né? A China é o principal destino do nosso frango, responde aí por 13% dos embarques totais do Brasil. O Rio Grande do Sul declarou estado de emergência em saúde animal por 60 dias e já iniciou no próprio sábado aí o controle do foco de gripe aviária em municípios próximos da cidade de Montenegro, aí, que foi localizado esse caso. Além da China, está suspensa a importação de frango brasileiro para a União Europeia, para o Canadá, para a Argentina, para o Chile, Uruguai, México, África do Sul e Coreia do Sul, né? O Ministério da Agricultura estima aí uma perda entre 100 milhões a 200 milhões de dólares por mês com essa suspensão das exportações de frango e derivados do Brasil. É um estrago bem grande, né, Gabriel? É um estrago bem grande, a gente vai ter que calcular quais serão esses danos e, claro, o fator fundamental para a gente entender qual vai ser o tamanho dessa crise vai ser o tempo que as restrições vão continuar levantadas, o tempo que vai ser suficiente para os nossos parceiros derrubarem estas sanções a frigoríficos brasileiros, mesmo que o Brasil comprove laboratorialmente, cientificamente, que as granjas estão livres da contaminação, tem o tempo dos nossos parceiros derrubarem ou não as suas sanções. E, claro, se o Brasil agiu rapidamente, rápido o bastante para conter o alastramento deste vírus nas suas granjas comerciais, tempo é fator fundamental, primordial para entendermos o tamanho desta crise. É isso aí. Sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Uma ótima semana, você uma boa segunda-feira. Obrigado, boa semana para nós. Tchau, tchau.